E aí, pessoal, futebol somente na sexta-feira, mas tem muito assunto por aqui. Novas convicções dominam o Grêmio e a demissão de Tite do Flamengo também reverbera por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o assunto é LR Energia Solar, as placas solares para diminuir a conta da sua luz. Entre agora no link da descrição ou ligue para a LR e conheça os planos promocionais para você ter as placas solares. Você pode pagar inclusive em até 144 meses no boleto. No primeiro mês você já vai estar pagando menos a conta da luz. Entenda as placas solares, conheça os planos e pague apenas a taxa básica de luz para sempre. Essa é a grande ação da LR Energia Solar. Gente, futebol só sexta-feira, 21h30, na Arena Grêmio Fortaleza. A tabela, a rodada de ontem, dá para se dizer que foi boa, porque o Fluminense perdeu, porque o Corinthians perdeu, porque o Vitória perdeu. Mas é assim, os times da zona de baixo da tabela mais perdem do que ganham. Então, quando tu começa a fazer pontos, tu tem uma tendência natural a sair de perto dessa zona, ingrata zona. Tá complicado ainda? Sim, tá complicado, mas o ponto conquistado contra o Botafogo foi muito comemorado. E ele é tão comemorado que ele cria também convicções por aqui. Como o futebol do Grêmio tá frágil, né? Tá muito frágil, basta uma partida para tu mudar completamente as tuas convicções. Nós vamos falar muito sobre isso, porque também a demissão de Tite, que aconteceu hoje, Tite não é mais o técnico do Flamengo, também de alguma maneira gerou discussão entre gremistas nas redes sociais. As convicções estão, o Gabardo fez uma matéria hoje pela manhã, que Edenilson foi considerado um dos destaques do jogo contra o Botafogo e será mantido como titular da equipe. Segundo a informação interna, eu fui atrás disso também, ele deu um maior poder de marcação. O Grêmio tem o Edenilson há bastante tempo por aqui. E agora o Edenilson vira convicção porque garante uma melhor marcação no meio-campo do time. Kahneman foi outro destaque. Ele que foi um lutador do jogo, mas o Grêmio jogou compactado, o Grêmio foi mais equipe do que vinha sendo, porque jogou um mais perto um do outro. O Grêmio taticamente esteve melhor, mesmo que o jogo tenha obrigado o Grêmio a ficar mais compactado, porque o Botafogo jogou o Grêmio para dentro da sua área. Então, a gente vê isso. A fragilidade do trabalho do Grêmio é uma coisa que está clara. Né? Tá clara. Sempre que tu, depois de muito tempo, tu descobre novas convicções. O Monsalve era convicção até duas rodadas atrás, agora o Monsalve é reserva. O Monsalve que está fora também porque foi expulso. Então, essas novas convicções a cada jogo dão conta também da fragilidade da base do trabalho do Grêmio, né? As coisas não são assim, ninguém ganha convicção de uma hora para outra, mas isso no Grêmio acontece demais. Então, a gente vai ter, a partir de agora, uma nova ideia de time. 2 volantes, que devem ser PP, que estava completamente escanteado, que muitos, inclusive, davam como certo a saída dele, que o Grêmio tinha desistido dele, pois agora não desistiu. Ou erraram quem disse que desistiram, ou o Grêmio resolveu ter uma nova convicção. Então, PP, o Dodi, que deve ser o substituto do Vijaçante, e o Edenilson. Aí, o Cristaldo, o Soteldo que volta e o Bright White. Esse deve ser o time do Grêmio, lembrando que volta também o Diego Costa. Outro assunto muito forte aqui foi a demissão do Tite. O Tite foi demitido do Flamengo. Ele e toda a comissão técnica. E o Tite não funcionou no Flamengo. Não funcionou. O time do Flamengo foi mal na Libertadores, depois foi eliminado por um time menor. Tá na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro tá se arrastando. Ontem, por exemplo, foi fazer um gol contra o Atlético Paranaense, faltando 1 minuto lá, um cruzamento, uma cabeçada do Gerson. Então não acertou, não funcionou o time do Tite. E o torcedor do Grêmio, obviamente, com a demissão do Tite, começa, de alguma maneira, a colocar o Tite
no Grêmio na próxima temporada, como sendo surgiu o técnico. Essa é uma discussão, eu recebi hoje pela manhã dezenas de mensagens nesse sentido, né? Tite no Grêmio. Eu confesso para vocês, primeiro, o Tite é um grande treinador, né? O Tite tem 2 Copas do Mundo, o Tite tem um trabalho na seleção muito concreto, né? As eliminatórias do Tite, o Brasil nunca sofreu, pelo contrário, fez uma campanha sensacional. Tem pontos muito positivos na história do Tite com a seleção brasileira, mas eu acho que está na hora de romper essa barreira. O Grêmio precisa romper essa barreira. O Grêmio precisa fazer um projeto de futebol longuíssimo prazo. Longuíssimo prazo. Não sei se o Tite seria esse treinador, mesmo ele tendo vinculações, inclusive afetivas com o Grêmio. A parceria Tite-Kleber Xavier, para quem não sabe, foi criada dentro do Estádio Olímpico. O Kleber era treinador do Sub-20, depois ele virou assistente técnico, o Tite chegou do Caxias, e ali que eles se conhecem. Ali que cria a relação Tite-Kleber Xavier, que hoje domina o trabalho há muito tempo. Então, não é barato, e me parece até que o Tite, depois desse episódio do Flamengo, talvez ele nem tenha tantas ambições assim em trabalhar no futebol brasileiro, né? Porque o jeito que trabalha no Flamengo, com toda a capacidade de investimento no Flamengo, talvez ele não tenha essa ambição. Mesmo assim, eu não consigo enxergar o Tite nesse momento, montando um início de trabalho no Grêmio, principalmente porque o presidente Alberto Guerra deixa o Grêmio no final do ano que vem. E esse ano o Renato vai ser treinador, no ano que vem depende do Renato. A gente sabe que quem decide sobre isso é o Renato é que vai dizer se vai sair ou não vai sair. Então, isso passa muito por essa questão. Agora, o torcedor do Grêmio, de alguma maneira, nessa segunda-feira, está muito agitado por isso, porque consegue enxergar no técnico Tite uma saída para esse marasmo que vive o Grêmio, que realmente chega a pontos que a gente não imaginou, né? Não imaginou. O Grêmio hoje vive uma anestesia que preocupa, né? O Grêmio é preocupante mesmo o que está acontecendo dentro do processo do Grêmio. E isso a gente vai ter que lutar contra isso, mas nesse momento, sinceramente, torcer para que acerte o jogo, acerte o time, a gente possa fazer essa pontuação aí. 13 pontos. Esse é o objetivo do Grêmio até o final do ano. Conquistado isso, depois a gente pensa e monta novas situações e novos projetos. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.